Bom dia, irmãos. Hoje vamos dar início a mais um estudo panorâmico. O livro de hoje vai ser o livro do profeta Samuel. Interessante esse livro, por muitos aspectos. A gente pode falar o livro de Samuel ou os livros de Samuel, ou os livros do reino. A gente vai entender um pouquinho mais a respeito desse livro. Quando a gente fala a respeito do livro de Samuel, o que vem a primeira coisa na nossa mente, assim? Uma história. Quem? Ana orando. História de Davi. Davi matou quem? Golias. Saul, né? Mais ou menos nesse aspecto, né? São histórias muito conhecidas no meio da igreja. Então hoje, como a nossa abordagem é mais panorâmica, a gente vai ver outros aspectos a respeito desse livro, tão importantes como a história em si, tá? Então vamos orar? Obrigado, Deus, pela manhã de hoje, obrigado por esse dia, obrigado por podermos começar a nossa semana assim, Deus, debruçados na Tua Palavra, reunidos como igreja, separando um momento para o Senhor. Que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, nos dê entendimento, clareza, sabedoria, Deus, para entender tudo aquilo que foi registrado, ó Pai, na história do Teu povo, as palavras do Senhor proferidas a Ele e que foram guardadas, ó Pai, para nós até o dia de hoje. Em nome de Cristo. Amém. Vamos dar início, então? A gente viu em Deuteronômio, Josué, aí a partir lá de Juízes, a tentativa ali daquele povo que já tomou a terra para si, de se estabelecer uma monarquia central, ou seja, um rei que comandaria aquela terra que agora é de posse do povo de Deus. Eu faço uma pergunta. Os irmãos conseguem, com poucas palavras, definir o que seria uma teocracia? Alguém aqui arriscaria dizer? Teocracia, governo de Deus. Teodeus, cracia, poder. Poder de Deus. Tá certo, não está errado. Teocracia é um poder de Deus. Alguém saberia me dizer na prática o que é uma teocracia? Um Estado cujo rei é Deus. Olha, ótimo. O pastor tem que saber mais mesmo. Então, o que o pastor falou? Pessoas olham para Deus e Deus dá resposta para elas, certo? Um Estado que Deus governa o tempo inteiro. Nós vivemos hoje numa teocracia, então. Os irmãos não concordam? Nós não temos governantes, não estou falando do Brasil, estou falando de nações, estados. Nós não temos governantes que são tementes a Deus, cristãos, aparentemente genuínos, é Deus que prescuta os seus corações, mas aparentemente nós podemos, ali de forma razoável, falar, eu acho que esse líder é um líder cristão, temente a Deus, toma decisões, né, sábias. Essas nações, então, são teocráticas? As leis não estão estabelecidas por Deus. Guardem isso aí, então. Será que hoje a gente vive numa teocracia? Então, como que é essa teocracia na prática lá no Antigo Testamento? A gente vai tentar responder essa pergunta no decorrer da aula, tá? Vamos seguir. A Bíblia hebraica, ela considera esse livro de Samuel aí como sendo um único livro. Por isso que eu falei o livro de Samuel ou os livros de Samuel, tá? Era um livro só, de cabo a rabo, de início ao fim. E a Septuaginta grega, que é a tradução lá do grego, ela reuniu os livros de Samuel como reis, para formar 4 livros do reino. Não são chamados de Samuel, são chamados livros do reino. Então, a Vulgata Latina é uma terceira opção, terceira via. A Vulgata Latina é a tradução do original hebraico direto para o latim. Eles não utilizaram o grego nessa tradução. Eles, com o tempo, abandonaram essa nomenclatura de livros do reino, tá? Então, como que ficou essa divisão? A igreja ocidental, nós, hoje, nós temos 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis,
nós vamos estudar na próxima aula. Como que ficou a Igreja Oriental? A Igreja Oriental permanece como primeiro reino, segundo reino, terceiro reino e quarto reino. Se os irmãos, por acaso, forem lá, Rússia, República Tcheca, Polônia, aquelas igrejas ortodoxas, provavelmente, quando os irmãos abrirem a Bíblia que estiver lá no banco da igreja, os irmãos não vão encontrar 1 Samuel e 2 Samuel. Vão encontrar primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino. O que isso muda? Na prática, nada. O conteúdo do livro é exatamente o mesmo, tá? É o mesmo. Vale lembrar que essas palavras de Deus, quando foram escritas, elas não tinham título. Essa titulação ela foi dada com o tempo na história da igreja. Então, quais são os nomes desse livro? O nome na forma hebraica é Sefer Samuel. Traduzindo é Samuel, como nós tratamos hoje, tá? O nome grego na Septuaginta é Basileion. Isso significa reino em grego, tá? E a Vulgata Latina não ficou longe disso. Significa Libre Regnum, que significa livro dos reinos, tá? Esses são os 3 nomes que é dado tanto no hebraico, como no grego, como no latim. A gente pode ver que na nossa tradução para o português, a gente pegou uma parte da tradução da latina, mas pegou um pouco do original, porque nós mantemos a divisão em 1º e 2º Samuel, mas nós intitulamos ainda assim como Samuel. Quem que escreveu o livro? Alguém chuta? Alguém sabe? É livro de quem? Quem escreveu? Não foi Samuel. Claro que não. Como a gente já viu várias vezes, os livros históricos, eles não têm a sua autoria conhecida. Existem alguns vestígios ali que a gente pode fazer algumas deduções de alguns versos, mas por se tratar de livro histórico, ele não tem sua autoria própria. Vamos tentar pensar. Hoje, nós conhecemos muito da nossa história, a história do Brasil. A gente sabe que o Brasil era um país cheio de índios, que Portugal veio ao Brasil com suas caravelas e descobriu o Brasil. A gente sabe que muitos índios foram mortos por conta de pestes e pandemias nesse encontro de 2 nacionalidades. A gente sabe disso. A gente sabe onde começou a exploração, onde que ela deu um grande salto. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem evidências históricas ao longo do tempo que nos mostram isso. E essas evidências formam um arcabouço que a gente pode dizer, foi assim que aconteceu, certo? Nos livros históricos é exatamente a mesma coisa. O não conhecimento da autoria não descarta e não tira a autoridade do livro, porque isso foi dado pela palavra de Deus diretamente ao seu povo e foi passado de povos em povos. É provável que essa divisão que a Septuaginta grega fez de primeiro e segundo reino, ela se deu muito por conta da extensão do livro. A gente pegar o livro de Samuel, um livro grande, e a gente vai ver qual que é a forma de escrita desse texto, e eles acharam, por fim, fazer essa divisão. E essa divisão é bem clara. Se a gente pega o início do livro de Samuel, a gente começa o livro falando de quem? Do próprio Samuel. Então, o título do livro, ele leva o nome do protagonista do livro, é Samuel. Então, não foi Samuel que escreveu o livro. Samuel é a abertura daquele livro, certo? E é interessante, Samuel morre no livro, certo? No decorrer da história. A gente pode, então, presumir que Samuel escreveu esse livro todo? A gente pode ter certeza que ele não escreveu esse livro todo, certo? Ele não ia escrever como aconteceu sua morte, os detalhes dela. A gente pode deduzir que Samuel escreveu parte dela? A gente pode inferir que Samuel fez parte dessa história. Se ele falou, se ele participou dessa narrativa, a gente tem certeza. Agora, se ele chegou a escrever, isso não cabe a nós, certo? Não vamos andar por caminhos escuros e tentar adivinhar coisas que não competem à igreja. Vamos lá. O livro é quase todo escrito em prosa. O que é prosa? Prosa é um texto escrito de maneira corrida e direta, e dividida em parágrafos. Se os irmãos abrirem a Bíblia, nós vamos ver que é um texto escrito de forma direta e quase sempre, na divisão dos versículos, são por parágrafos, tá? Existem algumas particularidades. Eu coloquei só 2 aqui a título de curiosidade, tá? Lá
Em 1 Samuel 2, de 1 a 10, nós temos o que é chamado Cântico de Ana. Isso não é uma prosa, é um cântico. No segundo livro, lá em 22, 1 a 23, nós temos o Cântico de Davi. Então, também fazem parte dessa história, mas não é aquele relato descrito de forma de prosa, tá bom? Todo mundo junto até aí? Então, vamos lá. Crítica textual. Bom, como nós já vimos em outros livros, parte da Bíblia foi muito criticada. E grande parte dessa crítica foi lá naquele período do iluminismo, né? Período das razões, da ciência, né? Do porquês, né? E esse livro foi criticado principalmente durante essa época. E a gente vai ver qual foi a crítica e se essa crítica tem razão de ser ou não. O que eles fizeram? Eles pegaram o livro de Samuel no original, lá no hebraico. Eles pegaram o livro de Samuel, o que foi traduzido lá na Septuaginta no grego, pegaram o hebraico, pegaram o grego e fizeram comparações. E eles falaram, olha, existem algumas inconsistências aqui. Com base nisso, eles achando que havia inconsistências, a gente começa a ter dúvidas em relação tanto à tradução que foi feita como ao original. Um dos dois pode estar errado. E isso gerou alguns problemas. E eles levantaram duas questões. Será que o cronista que fez essa tradução para o grego, será que ele estaria desenvolvendo uma outra teologia desse texto primitivo? Ou seja, ele estaria deturpando o original? Ou será que ele estaria pegando de fontes independentes, externas, e acrescentando na Bíblia? Isso é um problema grave. E aí, como que isso foi resolvido? Lá em 1940, ou seja, tem pouco tempo, 70, 80 anos aí, foram achados o que a gente chama de manuscrito do Mar Morto. Existe uma seita dos judeus que chamavam essênios, que eles viviam lá na região da Cisjordânia. Então, o judaísmo era uma macro-religião, e existiam seitas dentro desse judaísmo. Os essênios em si, eles tinham um estilo de vida que eles viviam mais isolados dos povos. Só que como a gente falou no aspecto histórico, vamos tentar lembrar. Lá nessa época, no Antigo Testamento, antes de Cristo, era fácil o povo de Deus ter acesso à palavra de Deus escrita, o manuscrito em si? Não, isso era caríssimo, caríssimo. Primeiro que o material era caro, era difícil achar quem escrevia o material, era difícil manter esse material intacto e guardado. Vamos lembrar que eles viviam em cavernas, na maioria das vezes. Então, esses manuscritos que foram achados, datados nessa época, eles são valiosíssimos, mesmo por sendo seitas judaicas que viviam isoladas. Por quê? Porque o original eles se mantinham mesmo. Então, depois que acharam esses manuscritos em 1940, foram achados 3 fragmentos desse livro de Samuel, o livro de Samuel todo. Desses 3 fragmentos que foram achados, 2 eles batiam o contexto que foram escritos em hebraico. Era praticamente o mesmo. Um dos textos que eles achavam se assemelhava com o texto traduzido da Septuaginta grega. Quando eles pegaram e fizeram as comparações, falaram assim, não, exatamente, o texto está muito coerente com aquilo que está no original. Então, com base nisso, essas discussões praticamente acabaram. Isso aí é uma foto lá dessas cavernas de Qumran. Os irmãos podem ver pequenas cavernas ali, não sei se por conta da iluminação, mas nessas montanhas tem pequenas cavernas. Eles viviam ali. E dentro de uma dessas cavernas que eles acharam esses manuscritos. Irmãos, são pilhas de manuscritos que foram achados. E assim, por conta da datação e da forma de armazenamento, muitos foram impossíveis de ser mantido íntegro, de conseguir fazer essa leitura. Mas serviram para esse tipo de comparação, de trazer uma evidência antiga daquilo que nós usamos hoje e que confirma essa fidelidade da palavra de Deus que nós temos hoje. Isso é uma comparação que foi feita, então. Vamos pegar esse texto, aqui não tem nenhum filólogo, mas é uma comparação bem fácil, que
pelo menos eu, quando estava estudando, achei a mais fácil da gente tentar compreender como que essa comparação foi feita. Na esquerda, nós temos a tradução grega. Tá? Na direita, nós temos a tradução do hebraico. Eu vou ler o grego, depois a gente vai ler o hebraico e a gente vai fazer essa comparação para saber se os dois textos eles são compatíveis. No grego diz assim: falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: por que não respondeste hoje a teu servo? Se a culpa recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas, Senhor, Deus de Israel, mostra o Urim. Mas se a culpa cai sobre o povo de Israel, mostra o Tumim. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte e o povo saiu livre. Esse é o grego. Como que é no original no hebraico? Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel. Aí vem o texto. Mostra a verdade. Será que esse texto está compatível? Vamos tentar pensar a pergunta que a gente levantou lá no início. Como é uma teocracia na prática? Nós temos um povo que ele é dirigido exclusivamente governado por Deus, diretamente por Deus. Como que esse povo vai saber o caminho que eles têm que tomar? Se é da esquerda, se é da direita? Se é a escolha A ou se é a escolha B? É por quê? Na verdade, qual que é o objeto que eles utilizavam? Urim e Tumim. O que é Urim e Tumim? Era uma espécie de um medalhão que ficava no peitoral do sacerdote. Esse peitoral eles jogavam por sorte. Sabe no futebol quando eles jogam uma moeda e a moeda cai cara ou coroa? Urim e Tumim é exatamente isso. Só que lançar por sorte não tem o mesmo sentido que nós temos hoje, no sentido mais contemporâneo. Lançar por sorte é quando o sacerdote lançava esse Urim e Tumim, exatamente a resposta de Deus que era revelada ali naquele objeto. Então, quando eles pedem para Deus mostrar a verdade no texto original, é exatamente lançar a sorte no peitoral, Urim e Tumim. Se desse Urim, era a opção A, se desse Tumim, era a opção B. Todo mundo entendeu até aí? Com base nisso, a gente pode responder a segunda pergunta. Hoje a gente vive numa teocracia? Não. Nenhum povo vive hoje numa teocracia. Hoje nós temos pessoas tementes a Deus, cristãos, que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da vida. Isso muda a visão desse governante. Ele tenta fazer tudo o que ele pode para honrar a Deus. A gente pensa assim. Mas ele é uma pessoa caída e é uma pessoa que não tem resposta direta do que Deus quer. Ele tem que se submeter a Deus em oração, a uma vida de santidade, para fazer o melhor que ele pode fazer, ser instrumento de Deus na vida dele. Mas a teocracia não está vigente. Todo mundo entendeu? Então vamos seguir. Qual que é o propósito do livro de Samuel? O livro, então, tem propósito em 3 partes. A primeira parte é discorrer a respeito da carreira de Samuel. O livro começa falando a respeito de Samuel, fala do nascimento de Samuel, desenvolvimento de Samuel e fala da morte de Samuel. Samuel, então, é o fundador de Reis. Não do livro de Reis, mas do reinado em si de Israel. A segunda parte do livro fala sobre a carreira de Saul. Quem foi Saul? Nós lemos, Saul é o rei infiel. O povo chega e fala, todas as nações aqui em volta têm um rei, a gente não tem? Você tem que dar um rei para a gente. Então eles recebem um rei. Mas Saul é aquele rei que se transforma em um tirano e que não preserva a aliança. A terceira parte do texto fala sobre a carreira de Davi. É um rei que realmente é fiel a Deus, estabelece a teocracia ali obedecendo a Deus nas suas diretrizes, e ele funde a dinastia, que é o trono de Davi, que é permanecido até a vinda do Messias. E o Messias, nós sabemos que é o ápice desse trono, que é o supremo máximo do governo de Israel. Não o Israel terreno, mas o Israel celestial e espiritual. Então essas são as 3 divisões, Samuel, Saul e Davi. Quais são as mensagens que esse texto nos traz? Vamos lá. Samuel, o livro de Samuel é ordinariamente parte daquela história deuteronômica. A gente tem falado isso, e ainda vai falar na próxima aula. O que é parte dessa história deuteronômica? São livros que vêm desde Josué até o final de Reis, que pegam todas aquelas leis que foram prescritas no livro de Deuteronômico e aplicam essas leis na prática, ou seja, é a visão do povo de Deus na prática daquilo que Deus prescreveu para eles. Isso é
parte do propósito deuteronômico, é aplicar na prática aquelas leis e aquela visão que Deus prescreveu lá em Deuteronômio. 3 mensagens teológicas importantes que esse livro aqui traz para a gente, tá? A primeira delas é que Israel teria um rei. Onde está essa promessa? Eu vou pedir para alguém abrir lá em Deuteronômio 17, 14 a 20. Deuteronômio 17, 14 a 20. Quem achar aí pode ler, por favor. Olha a promessa que é feita em Deuteronômio a respeito do rei de Israel que viria. Nós podemos dividir esse trecho aí, do 14 até o 17, a respeito do que o rei não deveria fazer. Ele não deveria ter muitas mulheres, ajuntar prata e ouro, ter muitos cavalos, ter muitos bens. E na segunda parte, a partir do 18 ao 20, ele fala, o que você deve fazer? Você vai se entrar no trono, a primeira coisa que você vai ler diariamente é a palavra de Deus. Você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e você vai manter essa palavra em seu coração. Essa é a promessa que é feita ao povo. O povo de Israel teria um rei, e ele promete um rei que teria princípios, e esses princípios estão lá em Deuteronômio. Israel, por fim, pede um rei. A gente conhece essa história, lá em 1 Samuel 8, de 5 a 20, o povo questiona, todo mundo aqui tem um rei, a nação da direita tem um rei, da esquerda tem um rei, o da frente tem um rei, o de trás também, a gente não tem um rei. E está lá em Deuteronômio que a gente teria um rei, a gente quer um rei. Você vê, um povo, ele questiona a Deus, de que o Senhor prometeu um rei, eu quero o rei agora. E Deus dá um rei para eles. Tanto Deuteronômio como Samuel fazem esse paralelo de reis que acumulam riquezas, reis que não têm um coração temente a Deus, um paralelo com reis que obedecem às ordens e às prescrições de Deus. Quando Deus fala a respeito de Davi, fala que Davi é o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Como então seria essa monarquia em Israel? Será que os reis obedeceriam a Deus? Um ou outro obedeceria a Deus? Ninguém obedeceria a Deus? Samuel, ele nos revela o desfecho dessa história. Esse é o primeiro aspecto. Israel teria um rei. O segundo aspecto é que Israel teria descanso dos inimigos. Nos livros que nós já passamos, a gente fala muito de guerra, de tomar posse delas, de batalhas, de invasões de inimigos externos. Aqui, Deus faz uma promessa ao Israel. Vocês terão descanso. Descanso, e esse descanso vai ser eterno, não vai ser temporário. Essa promessa está lá em Deuteronômio 12, 12. Alguém abre para mim e lê, por favor. Deuteronômio 12, 12. Olha só, aqui Deus promete que eles terão alegria, eles terão descanso, eles terão paz. Dentro desse capítulo, nossa Bíblia intitula como o lugar de culto verdadeiro. Então, o povo de Deus tem uma promessa que eles teriam um lugar para onde eles levariam a sua adoração, a sua oferta, um lugar que eles poderiam cultuar a Deus. Em Samuel, então, a gente tem um registro do início dessa transição. Lembra como nós estudamos a respeito do tabernáculo? Deus habitava em tendas. Os irmãos lembram? A arca ficava no meio lá daquela tenda da congregação. E essa tenda ela era movida de tempos em tempos. Eles estavam peregrinando no deserto. E existia uma ordem. Existia a tribo que ficava na frente, à direita, à esquerda, ao fundo. Existia toda uma ordem para que essa tenda era movida durante o deserto, durante toda essa peregrinação. Mas em Samuel é registrado a transição disso. Em vez de em tendas, o tabernáculo seria construído, lá em 2 Samuel 7. A casa de Davi e a casa de Deus, eles têm uma relação muito intrínseca. São os ingredientes que dão início à narrativa de reis, que nós vamos ver na próxima aula. Tanto a casa de Deus como a casa de Davi, elas é o início do estabelecimento da dinastia de Davi, do reinado de Davi, que aponta para um reinado muito maior que é de Cristo Jesus. Então, primeiro, Israel teria um rei.
Segundo, Israel teria descanso. E terceiro, Israel teria um Deus que responde ao seu povo. Aí não teria, Israel tem um Deus. Israel tem um Deus que responde ao seu povo. Deuteronômio 28. Vamos abrir lá todo mundo. Deuteronômio 28 fala o seguinte. Vou abrir aqui para os irmãos. Se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta, o título do capítulo de 28 diz assim: As bênçãos decorrentes da obediência. A partir do verso 15, o que está escrito? Qual que é o título? Pronto. É um Deus que responde ao seu povo. E Deus responde de duas maneiras. Se você for obediente, você vai ser abençoado. E se você for desobediente, você vai ser castigado. Mas é um Deus que pune, é um Deus que é justo. E justiça e desobediência andam juntas. Então vamos lá. Embora Deus seja soberano, nós temos essa compreensão clara, o povo de Deus tem essa compreensão clara, que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos e sobre todas as nações. Samuel nos mostra que o povo de Deus, ele tinha a sua liberdade de fazer escolhas. E com base nessas escolhas, tanto individuais como coletivas a nível de reinado, o povo de Deus seria julgado. Se obediente, receberia bênção, se desobediente, recebia castigo. Então é um Deus que responde ao seu povo, é um Deus que responde ao seu povo. Nós temos um Deus que nos responde hoje? Temos um Deus que nos responde hoje. Nós falamos com Deus em oração e Ele nos responde em oração. O Senhor responderia de acordo com tais escolhas, e assim é para nós até hoje. Se nós somos fiéis a Deus, obedientes a Deus, Deus nos abençoa grandemente. Se nós pecamos contra Deus, nós temos uma possibilidade: ajoelhar, pedir perdão pelos nossos pecados. Se nós pecamos contra Deus sistematicamente e não reconhecemos o nosso pecado, provavelmente nós não conhecemos a Deus ainda. Quais são algumas questões levantadas a respeito dessas três hipóteses? Será que a monarquia ajudará Israel a manter essa terra? A gente fala em Israel, a gente pensa em dois aspectos: Israel do Oriente Médio ou a Israel celestial. Será que a monarquia, o estabelecimento de uma monarquia ali, manteria aquela terra ali para o povo? A gente já sabe a resposta, porque hoje a gente está em 2021, né? Ajudou a manter? Não. Israel era muito maior do que é hoje e só diminuiu. A gente sabe que o aspecto de Israel aí é um outro Israel. Uma outra pergunta: deixaria de haver um descendente sentado no trono de Israel? Deixou de haver um descendente sentado no trono? Sim, não, ou talvez? Uhum. E esse descendente sentado no trono tem descendente até hoje? Não? Por que não? Não sei. Esse trono está ocupado? Essa é a pergunta principal. Exato. Então, essa é a resposta. Hoje nós não temos descendentes mais, porque o trono já está ocupado. E ele não vai ficar desocupado nunca. Ele só foi ocupado ali temporariamente antes da vinda de Cristo Jesus. Hoje Cristo está sentado no trono. E ninguém mais vai sentar lá. O lugar é dele. Tanto a terra quanto a monarquia, elas ficaram perdidas por conta da desobediência que a gente vê em todos esses livros. Então a gente vê esse paradoxo entre Deus prometendo a esse povo e a sua justiça, Deus punindo o povo pela desobediência, que não é resolvida ao longo dessa história que está registrada em Samuel. Onde que essa história se resolve? Com a vinda de quem? De Jesus. Então vamos para as aplicações. A primeira delas: a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração. Os pecados de Saul, às vezes a gente pode pensar que os pecados de Saul eram muito maiores que os pecados de Davi.
Mas os próprios livros de Deus, eles registram pecados que Davi cometeu. E não foram muitos. Mas mesmo assim, Deus fala que Davi era um homem segundo o coração dele, de Deus. Por que Deus faz essa afirmação? A gente fica num paradoxo. Um homem pecador, que pecou sistematicamente, e Deus o chama assim. E Saul, que também pecou, não é um homem de Deus. Por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Israel, quando ele observou Saul, Saul era um homem forte, musculoso e guerreiro. Isso era o que o povo de Israel, quando olhava para Saul, eles percebiam. Não havia, em 1 Samuel 10, 24, diz assim, abre aspas, não havia ninguém como ele entre todo o povo. Saul era o maior. E como era Davi? Davi era um homem que Deus viu o seu coração. E quando foi enfrentar Golias, onde estava Davi e onde estava Saul? Davi estava na batalha enfrentando Golias sozinho. E Saul foi para onde? Foi para a caverna se esconder na tenda. O rei Davi aponta para Cristo. Segunda aplicação. O rei Davi aponta para Cristo, mas ele não é o Messias. Em 1 Samuel, traz um relato lá do capítulo 17, Davi mata um urso, lá está escrito um urso ou um leão, por causa de um cordeiro, para salvar um cordeiro da sua boca. No final do livro, lá em 2 Samuel 24, Davi decide que os cordeiros deveriam morrer por ele. Mas quem são esses cordeiros? O povo. O povo deveria morrer em lugar de Davi. Portanto, Davi não é o bom pastor. Nós sabemos que o nosso bom pastor, o nosso grande pastor, o único pastor, ele não pediu para o povo morrer em seu lugar. Ele não matou um leão ou um urso para salvar um cordeiro. Pelo contrário, ele se deu e morreu em lugar para salvar o seu povo. Esse é o grande reino, esse é o grande Jesus. A outra aplicação é que o reinado de Cristo, ele é supremo, e o reinado de Davi, ele foi passageiro. Lá em Salmos 45, 6, fala que um rei vitorioso estabelecerá um governo justo sobre as nações. O seu reino é pacífico, o seu reino é próspero, o seu reino é perpétuo, e o seu reino é fiel ao Senhor. O seu reino é amigo do pobre, inimigo do opressor. Ele é herdeiro das promessas de Davi, por quê? Porque ele é o próprio ser divino. Esse é o Jesus, é o reino que é permanente, que é eterno. Em Isaías 9,6, alguém abre e lê para mim, por favor. Se alguém souber de cor, pode falar também. Isaías 9,6. Quem achar pode ler, por favor. Pai da eternidade, príncipe da paz, o governo está onde? Sobre os ombros. Cristo carrega o governo nas costas. É Ele quem domina tudo. É Ele quem tem o poder de fazer tudo. Esse é o Israel que nós temos certeza. E esse é o Israel que a gente espera e que a gente anseia que venha. Finalizando, irmãos, a tensão entre o amor de Deus e a justiça de Deus, a justiça que Deus requer, ela é resolvida totalmente na cruz. Em vez dos cordeiros morrerem em lugar do rei, o rei máximo, o cordeiro perfeito, morre em lugar das suas ovelhas. Lá na cruz, Deus suporta, Deus que é o Deus perfeito, encarnado, sem conhecer pecado. Ele suporta em um único momento toda a ira e toda a justiça de Deus é derramada sobre ele naquele exato momento na cruz. Todos os pecados daqueles que viveram, daqueles que vivem e daqueles que hão de vir. Todos os pecados foram derramados de uma vez na cruz em Cristo Jesus. E ele suportou. Essa é a morte de cruz.
E esse é o nosso descanso que nós temos, que é o sacrifício perfeito daquele que é divino e morreu em nosso lugar. Do mesmo modo que Davi combateu Golias sozinho, Cristo combateu e triunfou sozinho sobre os inimigos das nossas almas. Cristo já venceu o inimigo, Cristo já venceu Satanás, e ele reina eternamente, e ele está sentado no trono, e esse trono nunca ficará vazio. E o nosso descanso está em Cristo Jesus. Eu vou ler lá em Apocalipse 22, fala sobre a verdadeira Israel. Não esse Israel do Oriente Médio que muitos esperam que sejam conquistadas e o seu reinado esteja ali perene, permanente, eterno, mas a Israel celestial, a verdadeira Jerusalém que está sendo construída por Cristo Jesus. Apocalipse 22, o anjo mostrou a João o seguinte: então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Essa árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar que a Israel celestial, ó Pai, construídas por Cristo Jesus, onde todo o seu povo, ó Pai, viverá em paz, sem pecado, sem manchas, ó Deus, sem doenças, sem nada, ó Pai, daquilo que afasta ao Senhor, com corpos glorificados e com Cristo, ó Pai, maior que Davi, maior do que qualquer um outro, assentado no trono, e nós, ó Pai, como seu povo, o louvando, o adorando, em alegria, em santidade, em perfeição, em completude, ó Deus. Nós ansiamos por esse dia. Que o Senhor tire de nós, do nosso coração, da nossa mente, qualquer coisa, ó Pai, que possa ter mais valor ou prioridade do que isso. Que a gente anseie pela volta de Cristo, por nosso Rei maior, ó Pai, que a gente possa viver e contemplar aos seus pés, regozijá-lo para sempre, ó Deus. Obrigado por nos escolher, por transformar os nossos corações e por nos chamar, ó Pai, para viver nessa cidade linda e maravilhosa que está sendo construída. Perdão, ó Pai, por pecamos contra o Senhor, mas obrigado porque temos a certeza do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém.